Olá, bem-vindo a mais um resumo. Hoje a parte 2 de personalidade. Veremos características, direitos e sanção a violações desses direitos. Dentre as características da personalidade, temos que essa é um de direito subjetivo, ou seja, abstrato. É objeto de tutela, ou seja, proteção de bens e valores essenciais da pessoa, cuidando sempre dos aspectos físicos, psicológicos e intelectuais. A personalidade ela é inata, ou seja, beneficia a todos desde a concepção. É intransmissível, não pode transferir para outra pessoa. O nome pertence ao seu titular. Por exemplo, não posso vender meu nome. É indisponível, não pode dispor da maneira que bem entender. Como, por exemplo, um pai não pode doar o seu coração para salvar a vida do próprio filho, porque nesse caso ele vai estar abrindo mão do direito à vida. Para transplantes, são necessários atender os requisitos da Lei Especial 9.434 de 97. São irrenunciáveis, ou seja, o titular não pode abrir mão de seus direitos, como a vida e o exemplo anterior. São ilimitados, ou seja, não há como numerar ou nominar todos os direitos da personalidade. São imprescritíveis, ou seja, podem ser exercidos a qualquer tempo, logo, eles não se perdem por falta de uso. São impenhoráveis, ou seja, extrapatrimoniais, não podem ser penhorados. Por serem penhoráveis, consequentemente extrapatrimoniais, eles não estão sujeitos à valoração ou aferição econômica, como, por exemplo, quanto vale a vida. Essa questão é inviável. São absolutos, o que pode exigir que todos respeitem esses direitos, e caso aconteça desrespeito, ameaça, lesão, ofensa ou violação a esses direitos, há penalidades como, por exemplo, dano moral, material e estético, além de demais sanções. Por fim, eles são vitalícios, ou seja, acompanham o seu titular desde o nascimento até a morte, e alguns direitos persistem inclusive nela, como, por exemplo, a imagem e a honra. Tudo isso está lá no artigo 11, 12, 13 e 14 do Código Civil. Além disso, tem aqui um trechinho da Lei Especial de Transplantes, principalmente no que diz respeito ao exemplo do pai não poder doar o próprio coração para salvar o próprio filho. Analisando a característica de ser irrenunciável, ou seja, não pode abrir mão, isso é via de regra, porque a exceção está lá no enunciado número 4 do Conselho da Justiça Federal, em que o exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral. Em conjunto com o enunciado 4, há também o 139, ou seja, o exercício de direito da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não permanente nem geral, nem exercido com abuso de direito do seu titular, nem contrariando a boa-fé objetiva e os bons costumes, ainda que não especificamente previstos em lei. Por eles serem ilimitados, ou seja, não há como numerar ou nominar todos os direitos, vamos dar alguns exemplos, como por exemplo a vida, nome, honra, moral, imagem e intimidade. Quanto ao nome, ele compreende prenome e sobrenome. Não pode ser usado por outra pessoa quando caracterizar desprezo público, mesmo que sem intenção, e nem em propaganda comercial sem autorização. O pseudônimo, nome fictício, tem os mesmos direitos e proteções aplicadas ao nome, desde que ele seja utilizado em alguma atividade ilícita. Isso é o que diz o artigo 16, 17, 18 e 19 do Código Civil. Quanto à honra, moral, imagem e intimidade, qualquer publicação, palavra escrita ou imagem pode ser proibida e indenizada desde que ofenda, atinja, ameace ou é destinada a fins comerciais sem autorização. Tudo isso no artigo 20 e 21 do Código Civil. Além disso, também temos o artigo 5º da Constituição Federal. Quanto aos danos aos direitos da personalidade, temos basicamente três. Quanto ao dano material, é aquele em que o prejuízo financeiro é efetivamente sofrido pela vítima, causa uma diminuição do seu patrimônio. Pode ser emergente, aquele prejuízo imediato, imensurável, como um acidente de carro. O orçamento da oficina ficou em R$ 1.500. Também pode ser de lucro cessante, é aquele prejuízo que razoavelmente deixou de ganhar, num acidente de carro usado para trabalho. Se o dono do carro costumava ganhar R$ 100 por dia e o carro ficou na oficina durante 5 dias, o lucro cessante seria de R$ 500. Já o dano moral é o dano psíquico, moral e intelectual, como por exemplo atingindo o nome, honra, privacidade, intimidade, imagem e inclusive o corpo físico. Já o dano estético é aquele que agride os sentimentos de autoestima, a avaliação própria do indivíduo. É aquele que denigre a imagem de si. E ele não precisa estar exposto, externo nem de grande monta, como por exemplo uma cicatriz. A súmula 37 e 387 do STJ dizem que esses danos são cumuláveis. Agora vamos a duas questões. Pause o seu vídeo para tentar resolvê-las, porque após aproximadamente 3 segundos eu vou apresentar as anotações necessárias para resolver a questão. Vamos à primeira. Pause o seu vídeo, tente resolver. 3, 2, 1. Anotações. Próxima questão. Pause o vídeo, tente resolver. 3, 2, 1. Anotações.
Com isso chegamos ao fim, espero que tenham gostado. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho e até o próximo resumo.